Queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito honrado de estar aqui essa noite mesmo. Muito grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Agradeço a oportunidade ao pastor Clesiano, aos demais pastores da igreja. E subo aqui com muito temor, porque eu sei que aqui, como é lá na Filadélfia, esse culto, esse púlpito é levado a sério, com temor, com zelo diante de Deus. Então a minha oração é que Deus possa falar aos irmãos poderosamente, que sejamos edificados aqui pela sua palavra. Agradeço também ao Luiz, que por meio de quem veio o convite. Pensa num cabra planejado, porque ele me convidou no final do ano passado. Não tinha como não dar certo, né? Obrigado, Luiz. Sempre com muito carinho, prazer enorme também conhecê-lo um pouco mais. Irmãos, nesses 2 dias a gente vai trabalhar 2 temas distintos e ambos vão ter como fundamento o tema geral da conferência, que é o louvor como uma resposta diante de quem Deus é, da pessoa de Deus. Hoje nós vamos trabalhar a beleza do culto público e amanhã a gente vai trabalhar a beleza do canto congregacional. Então, o tema geral, louvor como resposta, seria o nosso grande fundamento. A gente vai abordar esse tema nas 2 noites, mas de forma mais prática vamos abordar hoje o culto e amanhã a gente aborda um aspecto do culto muito importante, que é o canto da congregação, o canto congregacional. Amém? Para isso, quero convidar você abrir em Hebreus, capítulo 12, verso 28. Hebreus, capítulo 12, verso 28. Antes de lermos o texto, irmãos, a gente está numa conferência, eu queria aproveitar esse momento para fazer 2 indicações de livro a respeito do tema. A primeira indicação é esse livro aqui, que saiu pela editora Vida Nova, Culto Público, a Igreja Reunida como Povo de Deus, do Matt Macker. E esse tema, gente, não é um tema só para o ministério de música. Esse é um tema para a igreja. Todo crente, todo cristão que se reúne numa comunidade local deve ter uma boa compreensão bíblica do que é cultuar a Deus. Esse livro pode ajudar você, tá? Culto Público. Faz parte daquela série das marcas de uma igreja saudável. O outro livro, que saiu pela editora Pronobis, do Land Cruz, é Culto Público, Fundamentos Bíblicos para Adoração Comunitária. Inclusive, eu tive a grata oportunidade de escrever aqui, no início do livro, aqui, uma indicação desse livro. Então, é um livro excelente, muito bom mesmo, que vai trabalhar alguns fundamentos que são muito importantes e muito esquecidos pela igreja de uma maneira geral, nesse nosso evangelicalismo brasileiro. Tá bom? Vamos lá então, irmãos, vamos pensar um pouco sobre a beleza do culto público, à luz do texto de Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, essa é a Tua palavra, esse é o Teu povo diante dela. Nós rogamos que a exposição fiel do texto seja como uma espada que nos atravessa, que nos fere, que nos consola, que nos instrui,
que nos coloca de joelhos diante do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente com o teu povo essa noite, por meio da tua palavra. Que os nossos corações aqui estejam abertos, ouvidos atentos, que possamos responder a ela de uma maneira que o Senhor seja magnificado e nós sejamos edificados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Imagine que a Igreja Batista em Gereissati está plantando uma nova congregação. Imagine que começou um novo trabalho e a igreja está nessa obra de plantação. Qual é a primeira coisa que uma igreja que está sendo plantada deve fazer? Qual é o primeiro passo que essa igreja deve dar? Seria construir um belo prédio para suas reuniões? Seria a primeira coisa? Ou então realizar uma pesquisa no bairro, a fim de estabelecer o público-alvo, as pessoas que pretendemos alcançar, o perfil de pessoas que provavelmente seriam alcançadas e se reuniriam na igreja. Ou então delinear um plano de ação definido, com metas, orçamento. Bem, se você achar que uma igreja é uma empresa, como muitos pensam que ela é, talvez esses fossem primeiros passos aceitáveis. Mas a igreja não é uma empresa. Não é. São coisas importantes, mas há algo mais importante do que tudo isso que eu falei. A primeira e a mais importante coisa que uma igreja deve estabelecer é o culto a Deus. É o culto. O culto ao Deus Trino é o centro de existir da comunidade dos salvos. É o centro de existir da comunidade dos eleitos, de um povo que foi chamado das trevas para a luz, redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus, nas Escrituras e nesse texto que lemos, assevera a importância que Ele mesmo, o Senhor, dá ao culto, à reunião do povo de Deus para proclamar, para louvar o seu nome. Eu diria, inclusive, que cultuar a Deus é a tarefa mais importante de todo ser criado. É a tarefa mais importante. Você lembra de Isaías capítulo 6? A imagem do profeta, aquela imagem terrível, aterradora, que Isaías tem da santidade de Deus. Ele descreve ali a ocupação dos anjos diante do Senhor. A ocupação deles é adorar o Senhor, é cultuar a Deus, é proclamar as perfeições de Deus. Com duas asas voavam, prontos para receber uma ordem de Deus e cumpri-la prontamente. Com outras duas asas cobriam seus pés, com mais duas asas cobriam o rosto num ato de reverência diante da realidade da santidade de Deus. Mas esse chamado à adoração, irmãos, é ainda mais enfático. Aqueles seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus, os homens. Se nós lemos Isaías 6 e ficamos assombrados, esse chamado é ainda mais enfático para nós. Para nós. Na verdade, Deus nos criou para o culto. Deus nos criou para o culto. O ser humano foi criado para a adoração. Na verdade, nós fomos criados duplamente para a adoração. Fomos criados por Deus para adorá-lo. Veio a queda, nós caímos e em Jesus Cristo, Deus nos recria para o culto. João Calvino, ele cunhou um termo que descreve bem essa religiosidade inata do ser humano. Eu acabei de dizer que o ser humano foi criado para a adoração, para o culto. Ele tem o DNA da adoração. É um termo que ele cunhou e chamou de sensus divinitatis. É o senso da divindade de Deus. O senso da divindade, melhor.
Portanto, o ser humano ele é naturalmente religioso, dado ao culto, dado à adoração. Se ele não está adorando ao Senhor, ele fatalmente vai estar prostrado diante de outros deuses, de ídolos, que ele mesmo cria para sua condenação. Nós fomos criados para a glória de Deus, irmãos. Você tem consciência disso? Nós fomos criados para adorar a Deus. Fomos criados para cultuar a Deus. Começa aqui neste mundo caído, mas é algo que se estenderá por toda a eternidade. A obra missionária vai cessar. Haverá um dia onde não haverá mais necessidade de pregação do Evangelho, porque todo eleito terá sido salvo, mas o culto não cessará. A adoração não vai cessar. Essa resposta diante da pessoa de Deus e do que Ele fez por nós é algo que não vai cessar. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Tanto na velha aliança, leia o Antigo Testamento, leia com cuidado. Tanto na velha aliança, quanto na nova aliança, Deus está chamando o seu povo para o culto. No Antigo Testamento nós vemos Deus reunindo o seu povo para ouvir a lei, nas santas assembleias, para adorá-lo, para se arrepender dos seus pecados, para celebrar as festas instituídas, para celebrar o nome de Deus, o nome do Altíssimo. Você lembra do Salmo 96? O povo está sendo chamado a cultuar a Deus, glorificar este Deus e se alegrar nele. No Novo Testamento não é diferente. Muitos textos nós vemos a igreja reunida, orando, louvando, praticando as ordenanças neotestamentárias, a saber, o batismo e a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo dá instruções sobre como a igreja deveria cultuar. Isso ocorre, por exemplo, na carta aos Coríntios. O culto, sem dúvida, é o cerne da nossa vida devocional. E talvez não erraríamos em dizer que talvez seja a atividade mais importante da vida cristã. A vida cristã não se resume ao culto, mas devemos biblicamente reputá-lo como algo muito importante. A gente falou um pouquinho da Bíblia, vamos pensar um pouquinho na história da igreja aqui. Alguns nomes importantes na história da igreja ou movimentos cristãos que tiveram o culto à sua reforma como partes essenciais. Agostinho de Hipona, o velho bispo, o mais importante pai da igreja. Pouco antes da sua conversão, e se você já teve algum contato com a história de Agostinho, viu que a sua jornada de conversão foi muito singular. Pouco antes da sua conversão, ele vai até Milão, na Itália, e ele já estava tendo a sua consciência picada pela verdade do Evangelho. E em Milão ele tem contato com as celebrações na igreja do velho bispo Ambrósio. E ali, em Milão, ele vê a paixão da pregação. Ele vê o canto congregacional, que inclusive foi inserido no Ocidente por Ambrósio. E os biógrafos de Agostinho concordam em dizer que esse contato com o culto, com a pregação, com o canto, com aquele pastor, foram essenciais na obra que Deus estava fazendo no coração daquele jovem orgulhoso que se tornaria o mais importante pai da igreja cristã. Os reformadores, em geral, eles lutaram pela palavra, verdade. Eles lutaram pela verdade da justificação pela fé somente. Outras doutrinas que sabemos muito bem, mas também almejaram a reforma do culto. O culto era mais do que ritos cerimoniais. Eles lutaram para ressignificar o culto à luz da palavra. Os puritanos, a seguir, dissidentes que discordavam das interferências da coroa inglesa no culto. Não, eles disseram. Jonathan Edwards,
século XVIII, nos grandes avivamentos ali na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, posiciona-se entre os dois extremos. Deus visitou a Nova Inglaterra com um grande avivamento. De um lado estavam aqueles que, fiados no avivamento, praticavam excessos nas reuniões cristãs. Do outro lado estavam aqueles que não acreditavam, não criam que aquele avivamento vieram de Deus. E Jonathan Edwards, cheio do Espírito, com a mente invulgar, apresenta uma terceira via bíblica. E é nesse contexto que ele descreve um dos seus maiores clássicos, Afeições Religiosas. Há relatos que missionários calvinistas enviados por Calvino ao Brasil e que foram martirizados aqui, tão logo puseram os pés aqui, realizaram um culto ao Senhor. Ou seja, irmãos, tanto a palavra, as escrituras, quanto a história do povo de Deus, provam a importância do culto. A centralidade do culto na vida cristã. Ele é importante? Ele é importante. Pensar sobre ele é importante. Cultuar de uma forma bíblica é importante. Amar o culto é importante. Preparar-se para ele é importante. Praticá-lo de forma saudável, temperada, ordenada é importante. Queria pensar com vocês um pouco agora sobre tudo isso à luz do texto de Hebreus. E eu não erraria em dizer, se a gente quer aferir a saúde espiritual de uma comunidade cristã, olhemos para o seu culto. Porque uma igreja pode ter muitas atividades, ministérios, ação social, grupos, faz isso, faz aquilo, mas pode ter um culto que não está glorificando a Deus. Um culto cheio de meninices, excessos, frieza, falta de entendimento. Portanto, ouçamos o que a Bíblia nos diz sobre isso e persigamos isso. Amém? Esse texto de Hebreus, antes da gente ir à exposição dele, eu vou fazer a exposição dele em 4 partes. É muito importante eu fazer aqui dois apontamentos interpretativos. Eu queria contar muito com a sua atenção aqui, porque entender isso aqui vai ser crucial para a gente entender as demais coisas que a gente vai refletir. Observe aí na sua Bíblia que o escritor aos Hebreus usa o verbo servir. Usa o verbo servir. Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Sirvamos a Deus. O verbo servir aí, irmãos, é um verbo traduzido como adorar de forma reverente. Cultuar na Assembleia dos Santos. É o verbo latreu. Cultuar na Assembleia dos Santos. Inclusive, a palavra servir aqui é a mesma palavra utilizada por Mateus no capítulo 4, no versículo 10, quando descreve lá os eventos da tentação de Jesus. É a palavra lá utilizada para adorar. Adorar. Portanto, serviço aqui em Hebreus, servir a Deus, significa cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor. É tanto que em inglês, isso é bem interessante, a palavra culto em inglês é a palavra serviço. É a palavra serviço. O tradutor aqui, nas nossas traduções, precisou fazer uma opção e escolheu o verbo servir. E, obviamente, quando a gente está cultuando a Deus, a gente está servindo a Deus. Mas a tradução por cultuemos a Deus, talvez fosse a mais próxima aqui do contexto original, do texto original de Hebreus. Por isso, meu pedido é o seguinte: quando a gente lê o verbo servir aqui em Hebreus, eu queria que a sua mente traduzisse por cultuar. Amém? O segundo apontamento interpretativo, se a palavra serviço é cultuar aqui no texto de Hebreus, é que tipo de culto nós estamos falando. Pastor, mas existem vários tipos de culto? Existem.
ao culto privado, que a gente conhece como nosso devocional, quando está diante de Deus com o coração derramado, lendo a palavra, sendo atravessado pela verdade, orando, você está cultuando a Deus, está adorando a Deus, está louvando ao Senhor. Ao culto familiar, que alguns conhecem como culto doméstico, é um outro nível de culto. Há o entendimento da vida como um culto a Deus, corandel, viver para a glória de Deus, aonde eu estiver, neste mundo. Mas o objeto da nossa atenção aqui e do texto não é nenhum desses cultos que eu falei anteriores, mas é o culto público, o culto solene, a igreja reunida, pecadores salvos pela graça reunidos, a comunidade dos santos louvando a Deus, ouvindo a pregação e respondendo a Ele. Esses são dois apontamentos muito importantes para a gente poder compreender aqui o texto de Hebreus. Dito isso, a gente vai seguir a exposição em 4 pontos. Inicialmente, o dom que é o culto. O culto é um presente de Deus a nós. Depois, a motivação para o culto. O que é que a gente faz aqui e por que fazemos? Terceiro, o objeto do culto. Quem é o objeto do culto? E por último, a maneira de cultuar. Deus prescreve uma maneira através da qual Ele deseja ser cultuado. Então, o dom, a motivação, o objeto e a maneira de cultuar. Se você estiver anotando, a gente vai seguir essa sequência. Amém? Vamos em frente, queridos. Primeiro, o dom que é o culto. Olha o que o texto inicia lá no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. O primeiro aspecto que deve permear a nossa mente e o coração é que o culto é um receber de Deus. O culto é um receber de Deus. O culto é um dom, irmãos. O culto é um presente de Deus dado ao seu povo. O culto precisa ser compreendido como receber graça da parte de Deus, na mediação de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. A Trindade está no culto cristão. Não pode ser diferente. Nós recebemos e estamos recebendo este reino inabalável, no qual, fiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, justificados e celebrar o nome do Senhor. Que significativo, que glorioso. A gente não viemos aqui cumprir uma agenda semanal ou uma agenda religiosa. Não viemos no culto demonstrar o quão espiritual nós somos. Nós viemos aqui como peregrinos no deserto. Peregrinos no deserto. Mais uma vez, para se alimentar de Cristo. Mais uma vez, para ir à mesa de Cristo e ser alimentado dele, e por ele, e para ele. Se como Pedro, o apóstolo Pedro diz, nós somos forasteiros nesse mundo caído, rumando para a cidade de Deus, para a cidade celestial, o culto é este lugar de alimentar-se de Cristo, de receber este presente, de receber suprimento para a jornada. Os puritanos, eles usaram uma metáfora muito interessante, você já deve ter talvez ouvido, para descrever não apenas o culto, mas o domingo, o dia do Senhor. Eles o chamavam de feira da alma.
A feira da alma. Aquele tempo comunitário, dos santos reunidos, a igreja reunida louvando a Deus, engrandecendo os atributos, as excelências, as perfeições de Deus, ouvindo as verdades do Evangelho. Para os puritanos, era onde se podia agradecer a semana que passou, assim como a gente vai no mercado, na feira. Agradecer a semana que passou e obter suprimento para que se iniciava. Significava ir à fonte mais uma vez, não individualmente, mas corporativamente, comunitariamente. O Evangelho, ele é eminentemente comunitário. É um chamado comunitário. Inclusive, a gente vive um tempo, gente. A gente sabe que Deus se comunica individualmente. Deus fala conosco pessoalmente, nos alcança pessoalmente. Mas a gente vive um momento nesse presente século de tanto louvor ao individualismo, e a gente perde talvez de vista esse caráter comunitário da vida cristã. E o culto, ele tem essa beleza, é onde nós praticamos a comunidade juntos, e vamos mais uma vez juntos a Deus. Culto é um receber de Deus, é no culto onde nós, por exemplo, recebemos a pregação. Isso é muito interessante, muito glorioso. Se lembra do texto de Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1. Paulo inicia a carta fazendo muitos elogios à igreja de Tessalônica. E um dos elogios é que aqueles irmãos, eles não apenas ouviam a pregação, mas Paulo é enfático em dizer que eles recebiam o Evangelho. Eles recebiam a verdade. É no culto público onde nós somos relembrados, domingo após domingo, das verdades do Evangelho, não é verdade? É aqui. Pedro, na sua segunda epístola, nos ensina que pregar, inclusive, é relembrar o povo. Portanto, o culto tem sim este fim didático. Nós precisamos vir e vir e vir e sermos relembrados dessas verdades. Quando o pregador fiel, irmãos, eu sei que aqui vocês têm o privilégio de terem neste púlpito pregadores fiéis à verdade, escravos do texto, submissos a Deus. Quando o pregador fiel abre as Escrituras, lê o texto, explica o texto e aplica o texto, Deus mais uma vez está relembrando o povo quem Ele é, quem nós somos, nos lembrando da realidade do pecado, da beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Relembra-nos o quanto somos amados, o quanto Ele é santo, cheio de bondade, o quanto a jornada é difícil, que precisamos do Santo Espírito nos guiando, o quanto precisamos uns dos outros. Viemos aqui mais uma vez sermos confrontados, fortalecidos, viemos escutar as promessas do Evangelho mais uma vez. É aqui que nós recebemos de Deus. É aqui que mais uma vez pedimos, pastor, por favor, me diga mais uma vez o quanto Deus me ama, o quanto eu sou amado por este Deus Santo. Pregue mais uma vez o Evangelho, eu preciso ouvir, eu preciso disso para a jornada. É no culto. Portanto, o culto é inicialmente um receber de Deus. Abandonar o culto, considerar o culto trivial, trocar o culto por qualquer coisa, significa considerar este receber de Deus trivial. Significa considerar este receber de Deus algo equiparado
as coisas que vivemos na nossa vida. E não é. Não é. O culto é inicialmente este receber de Deus. É no contexto da adoração comunitária, irmãos, pública da igreja, que através da sua palavra, por intermédio de seus ministros fiéis, lançando mão dos meios de graça, que o Senhor vai trabalhar ainda mais na vida dos seus filhos. E eu tenho uma convicção que eu carrego. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão que Deus administra uma graça especial quando a igreja está reunida, ouvindo a palavra, orando, louvando a Deus. Uma graça especial. Cultuar é um receber de Deus. O segundo ponto, o texto continua. A motivação para o culto. Por isso nós, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça. Então, além de ser um dom, quero pensar com vocês agora a motivação para o culto. O culto, além de ser este receber de Deus, é uma resposta a Deus. É responder a Deus. Estes peregrinos convidados à mesa do Senhor, tendo seus pecados perdoados, tendo recebido um novo coração, uma nova mente, respondem a Deus com as suas almas redimidas. Respondem a Deus com gratidão. Você é grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Você é grato a Deus pelo que Ele lhe deu em Jesus Cristo? Você é grato a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida? Se você é grato, você deve estar motivado a se reunir com o povo de Deus em adoração. Salmo 75, versículo 1, inicia, a gente passou aqui na semana passada na comemoração das ações de graças, dia 28 de novembro, não é muito comum aqui no hemisfério sul, mas basicamente é um feriado nos Estados Unidos, no Canadá, onde as pessoas param para celebrar e agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito, pelo menos entre os cristãos bíblicos. Mas o culto é essa resposta, sim, de gratidão. O catecismo de Heidelberg é um catecismo reformado muito importante. Ele é dividido em 3 seções. Se você ler o catecismo, você vai constatar isso. Quais são as 3 seções? A primeira é nossa miséria, a segunda é a nossa salvação e a terceira é a nossa gratidão. Ou seja, na mente daqueles que escreveram o catecismo, a nossa gratidão ela é fruto da compreensão da gravidade do pecado e do deslumbramento pela maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. Realidade do pecado, a graça que nos alcançou, nos resta celebrar e agradecer a Deus. Portanto, cultuar é responder reconhecendo as excelências de Deus, gratos porque Deus se revelou a nós. Celebramos quem Deus é, nas palavras de Edwards, as excelências, as perfeições de Deus. Respondemos entoando cânticos de louvor. Celebramos ao Senhor, as suas maravilhas, a sua pessoa. Respondemos orando, respondemos recebendo a pregação. Isso é maravilhoso. Essa resposta, ela é abençoadora, meus queridos irmãos aqui de Gereissati. O culto nos abençoa, nos edifica, nos relembra quem Deus é e quem nós somos. É por isso que Deus nos convida à adoração. Diz o texto, retenhamos a graça, um ato de gratidão. Deus nos chama ao culto, não porque Ele é um ser egocêntrico, sentado no trono do universo,
requerendo louvor para si mesmo, e é claro, ninguém além de Deus merece nosso louvor, é verdade. Mas Deus nos chama ao culto e é enfático nisso, porque Ele nos ama. Deus ama você. E por isso lhe chama ao culto. Porque Ele sabe que quando cultuamos, estamos cumprindo a nossa vocação. E quando estamos cumprindo a nossa vocação, nós somos bem-aventurados. O que pode encher o coração de um eleito, salvo pela graça, mais do que responder a este Deus em adoração? Cantar as verdades do Evangelho. Isso cumpre a nossa vocação. E assim temos a nossa alma satisfeita. A gente pode se unir, irmãos, a Davi no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu que antes estava caminhando para a condenação eterna. Eu que antes estava empunhando a minha mão contra Deus, inimigo de Deus, encontrei os teus altares. Fui alcançado pela graça. Fui achado por Ele. Essa gratidão, ela vem do fato de que Deus, mais do que ninguém, merece ser cultuado. Na verdade, Ele é o único que merece e deve receber adoração. A idolatria, ela deforma as nossas afeições. A idolatria deforma a alma. E sabendo disso, o próprio Deus, na sua lei moral, nos 10 mandamentos, Ele diz, Ele inaugura a sua lei moral dizendo, olha, não tenham outros deuses diante de mim. O Richard Baxter, notável puritano, pensando neste culto como receber e como responder a Deus, ele dizia que cada culto, cada dia do Senhor era um passo para o grande dia do Senhor. Por isso, para ele, o culto é um drama. É um drama. Quando nos reunimos aqui, estamos ensaiando para o grande dia do Senhor, para o grande culto. Um culto que, inclusive, não terá fim. É um ensaio. Haverá um dia, meus irmãos, fechando aqui segundo ponto, que não haverá mais pecado, nem aflições, nem doenças, nem orgulho, nem morte. E todos nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, celebrando a sua vitória. E a vitória que tivemos nele. Portanto, além de um receber de Deus, o culto é essa resposta de gratidão ao Senhor. Terceiro, nós vimos o dom, vimos a motivação. Eu quero pensar com vocês no objeto do culto. Vocês estão comigo ainda, amém? Por isso nós, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, e aqui é o verbo que a gente viu no início, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Sirvamos a Deus de modo agradável. Quem ou que é o objeto do culto? Quem ou que deve ser o centro da adoração, das atenções, quando a igreja se reúne? A quem se deve essa resposta? O texto diz, o Deus Trino é o centro do culto. Portanto, um bom alvo para uma igreja cristã que se reúne e deseja ser saudável e bíblica, é fazer com que qualquer pessoa que chegue a este culto, aos cultos onde nos reunimos, na Filadélfia ou aqui em Gereissati, qualquer pessoa
que entre por aquela porta, desde o primeiro momento da reunião até o último momento aqui, tenha a real percepção que Cristo é o centro do culto. Cristo. As orações, as canções, a pregação, tudo no culto público deve estar engajado em fazer com que os olhos se voltem para Deus, para a pessoa de Deus, para as obras de Deus, para o Evangelho. Eu lembro que eu falava recentemente, lá na Filadélfia eu tenho servido como pastor que supervisiona a parte de liturgia e música. E a gente estava numa reunião e eu falava para os irmãos o seguinte: irmãos, se ninguém se lembrar de você enquanto você estava servindo, se ninguém se lembrar de você enquanto você estava servindo aqui, se não houver elogio e nem houver encorajamento, eu não estou dizendo que não tem que haver elogios e encorajamentos, encoraje os irmãos que estão aqui batalhando domingo a domingo, na música, na mídia, no som, na recepção, encoraje esses irmãos. Mas mesmo que não haja isso, ao passo que Cristo foi exaltado e glorificado e magnificado, meus parabéns, você cumpriu a sua missão. Você cumpriu a sua missão. Este culto cristão, ele só é agradável se Deus for o centro. Se estiver de acordo com os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Não sou eu, nem você, nem ninguém que estabelece os parâmetros do culto. É o próprio Deus, na sua palavra. Ele é o objeto central, ele é o foco das atenções, das afeições, dos desejos santos. É ele. O culto não é um fim em si mesmo, mas é este apontar para a pessoa de Deus. Por isso, irmãos, o culto bíblico reformado, ele é simples, ele é claro, ele é cristocêntrico. Nós evitamos acessórios. Não é? A gente não precisa de uma fumacinha saindo no canto, nem uma luz negra no canto da parede, nem o tecladista fazendo fundo musical com aquela nota infinita. A gente tem que evitar cair no enredo de que precisamos criar um ambiente para Deus trabalhar. Deus não trabalha assim, definitivamente. Oração, cânticos, pregação. Este é o culto. E tudo isso cooperando para que os olhos, os pecadores que adentrarem essa porta, os eleitos de Deus, possam mais uma vez serem maravilhados com a pessoa de Jesus Cristo. Com a sua graça, com a sua glória, com a sua beleza, com a sua justiça. É Deus quem define, é Ele quem é o centro. Mas talvez você, ouvindo isso, simplicidade, centralidade de Cristo, clareza, talvez você diga, mas assim o culto vai ser frio. Assim o culto é frio. Não pode, a gente precisa de algo a mais, de algum acessório para acalentar, para esquentar as nossas afeições. Irmãos, você considera o milagre da oração algo frio? Um pecador em audiência com Deus Santo, se considera algo frio na mediação de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito?
Você considera uma comunidade de pecadores, salvos pela graça de Deus, entoando louvores a Deus, algo frio? Você considera a Bíblia aberta diante de nós, e Deus falando com a comunidade, Deus falando com o seu povo, algo frio? Então eu diria para o meu interlocutor aqui, dizendo que talvez esse culto fosse frio, que talvez a frieza esteja no seu coração. No seu coração. Talvez o culto se tornou trivial para você. Parte de uma agenda religiosa. E talvez você precise de acessórios para entorpecer os seus sentidos. Não pode haver frieza quando eu entendo o que eu estou recebendo de Deus aqui. Não pode. Um reino inabalável. Não é? Não pode haver frieza diante da realidade de quem Deus é. Portanto, um texto como esse deve me levar ao autoexame, deve nos levar ao autoexame. Portanto, faça isso seriamente. Ele é o centro, irmãos. Amém? Quando o sol está brilhando e você olha ao meio-dia para o céu, você não vai ver uma estrela no céu. Nenhuma. Porque o brilho do sol ofusca tudo. Você não vê. Quando o sol da justiça está brilhando no culto, não há espaço para que ninguém brilhe. Portanto, essa maluquice que a gente vê aí fora, cheia de personalismos, Deus não está presente ali. Não está. Não está. Mas quando Ele é exaltado, adorado, magnificado, nós recebemos Ele mesmo. É o que faz, irmãos, indo para o último ponto aqui, esse tipo de coisa é o que faz com que uma pequena igreja, no interior, longe da civilização, onde pecadores salvos pela graça se reúnem ao redor do texto bíblico, é o que faz com que aquela igreja se torne um palácio. Porque Deus está presente ali. Ele está sendo cultuado, adorado. Por último, a gente viu o dom, a motivação, o objeto que é o Senhor mesmo. E o texto termina nos lembrando que há uma maneira de cultuar a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos, cultuemos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu não sei você, mas eu leio essa parte final do verso 29 e eu tremo. Reverência e temor. Reverência, meus queridos, é um estado da alma. Reverência não é só um estado externo, da minha postura física. Reverência é um estado da alma, do coração, das afeições. É um estado da alma que honra, que respeita alguém. As repartições públicas, os tribunais, lá há reverência diante de homens instituídos de cargos públicos, um juiz, às vezes um político. Há um respeito, a honra. Devemos ter reverência diante daquele que é supremo sobre todos e sobre tudo. O próprio Deus. O texto está requerendo essa reverência. Respeito diante da maior de todas as autoridades. O próprio Deus. Honra, respeito que leva à organização, à ordem,
Lembram daquele texto? Decência e ordem. Por quê? Porque Deus merece. Porque devemos honrá-lo, reverenciá-lo. Hoje, no âmbito de muitas comunidades cristãs, quando se pensa em culto, talvez você já tenha sido testemunha disso. Eu já fui, talvez você também já tenha sido. Quando a gente pensa em culto no contexto de muitas comunidades, o que está em voga, o conceito da moda é a informalidade. É a informalidade. Afinal de contas, todo esse assunto de reverência, de Deus fazendo demandas, torna um ambiente pesado, impede as pessoas de abrirem o coração. Então, o que conta é a informalidade. Vamos moldar, então, o culto de uma maneira mais informal. Algumas comunidades vão permitir que você traga o seu pet para dentro do ajuntamento solene. O que eu creio que a Bíblia nos chama, nos convida, é a uma alegria reverente. Você entende isso? Uma alegria cheia de respeito, de honra, de reverência a Deus. Inclusive, eu acho que é a reverência que embeleza a nossa amizade com o Senhor. Pense na sua função como pai, aqui os pais que estão presentes. Preme por ser respeitado antes de ser amado, porque alimentar este respeito com os seus filhos vai embelezar a amizade que você vai nutrir com eles. Eu penso que a gente pode pensar assim na nossa relação com Deus. Uma reverência cheia de alegria. O salmista canta lá no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, alegre-se sim diante deste Deus santo. Portanto, é possível ser alegre e reverente ao mesmo tempo. Diante de Deus. Nós somos ordenados a se aproximar de Deus com reverência. Vocês estão comigo aqui ainda, irmãos? Tem mais um tempinho ainda, Luiz? É porque esse texto é tão glorioso, irmãos, que eu vou ficar aqui a noite todinha conversando com vocês sobre ele. Nós somos ordenados a se aproximar de Deus com reverência. E aqui o texto faz um contraponto a essa liturgia da informalidade que eu chamo aqui. Cuidado com a leveza que você entende o culto, viu, irmãos? Cuidado. Nosso Deus é um Pai bondoso, mas Ele também é o Rei exaltado. Ele é. A gente jamais pode perder este senso da majestade de Deus. Jamais, nunca perca isso. Nunca trate Deus como um igual, Ele não é. Ele é Deus, você não é e nunca vai ser. Nunca perca esse senso. Se você fosse um hebreu, aos pés do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima recebendo a lei, vendo aquele monte enorme tremer, você imagina isso? Com trovões, você não olharia aquilo com trivialidade, certamente. Deus é este Rei exaltado que nos chama a ser reverente e a se aproximar dele com temor, com assombro, com adoração, com consciência de quem Ele é. E esse temor é sim um dos componentes desse culto agradável a Deus. E ele termina dizendo, irmãos, antes de irmos às aplicações, dizendo que o nosso Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor. Após apresentar a graça, a doçura, o autor de Hebreus declara a santidade de Deus.
quão terrível Deus é. Quão terrível Deus é. Ele toma emprestado isso aqui de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Naquele capítulo, Moisés está falando exatamente sobre a santidade de Deus. Sobre como Deus é santo. E como o povo deveria obedecer, despojar-se dos ídolos, guardar a aliança. Moisés diz, porque o Senhor, Deus de vocês, é fogo consumidor. A figura do fogo que consome, aquela oferta do tabernáculo, que purifica. Ele é. Deus zela pelo seu nome. Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelo ajuntamento santo do seu povo. Ele é fogo consumidor. Ele não é apenas santo, mas ele é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus elevar à terceira potência. A Bíblia não diz que Deus é justo, 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 bom, 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 amor, 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 mas ele é santo, santo, santo. Há alegria na reverência e há muita beleza na santidade de Deus. O Jonathan Edwards, para a gente fechar aqui, foi o teólogo cristão que mais associou a beleza à santidade de Deus. A beleza à santidade de Deus. Como é que algo que é terrível, excelso, grandioso, totalmente outro, aterrador, pode ser belo? E o Edwards, que tinha uma mente dirigida pelo Espírito, ele entendia que o que distingue o regenerado do irregenerado é que o primeiro, o salvo, ele enxerga beleza na santidade de Deus. Enquanto o irregenerado vê apenas a santidade. É por isso, segundo ele, que os demônios no inferno veem que Deus é santo, mas continuam no inferno. Mas os salvos não. A gente vê a beleza dessa santidade terrível de Deus. Portanto, o culto é belo, irmãos. Diante de tudo isso que eu falei, mesmo quando estamos diante de um Deus que é fogo consumidor, o culto é belo porque Deus faz-nos em Cristo enxergar que Ele é santo, mas também um Pai bondoso, misericordioso, amoroso, que deu seu próprio Filho para nos salvar. Amém? Deixa eu terminar aqui com algumas rápidas aplicações. Primeira delas, eu não quis dizer nessa pregação que a gente deve seguir algum tipo de adventismo, onde um dia é mais sagrado que os demais. Não estou falando isso. Obviamente, o culto público, ele deve ser o auge, busque isso. Pastoralmente, eu peço licença aos pastores da igreja e rogo a você, busque isso que eu vou dizer aqui, que o culto público seja o auge de uma semana onde você buscou a Deus individualmente e no ambiente doméstico. Não estou colocando aqui sobre você um peso que a Bíblia não coloca, mas estou alertando para um assunto que é central na sua jornada cristã. Embora nós sirvamos a Deus em toda a vida, na semana, o ato que coroa o serviço ao Senhor é o culto comunitário da igreja. O culto público. É o auge da semana. É o dia mais desejado. É quando acordamos no domingo e dizemos, crianças, hoje é dia de cultuar a Deus. Hoje é dia de irmos mais uma vez juntos à igreja e ouvirmos Deus falar com o seu povo. Não outra pessoa, próprio Deus.
Eu também não quis dizer que a gente tem que transformar o culto no ídolo. Os religiosos fazem isso. Os religiosos consideram o culto um ídolo, algo que eu tenho que bater o ponto semanal na minha religião. Eles estão cumprindo uma agenda e precisam ser aceitos por Deus porque bateram seu ponto espiritual da semana. Deus é maior do que o culto. Mas amar o culto é decorrente do seu amor ao Senhor do culto. É decorrente do meu amor a Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Eu amo vir aqui junto com meus irmãos louvar a Deus. Ouvir a palavra, receber o ensino, orar a Deus. Eu amo os momentos antes da reunião. Eu amo os momentos depois da reunião. Eu não vou ao culto como eu vou numa loja comprar uma blusa. Eu chego, entro, terminou, vou embora. Não, eu quero estar com a comunidade, antes e depois. Eu quero gastar tempo nisso. Eu não venho aqui como um cliente, mas como um peregrino, juntamente com outros peregrinos, para juntos nos alimentarmos mais uma vez à mesa de Jesus Cristo e obtermos força para chegarmos no destino final. Isso é significativo para você? Segunda coisa, ame o culto. Ame mesmo. Ame aquilo que o próprio Deus dá muito valor. Anseie estar aqui comunitariamente diante de Deus. Não troque o culto por qualquer coisa. A importância que você dá ao culto, à reunião, afere sim a sua espiritualidade. A nossa espiritualidade não é subjetiva, irmãos. Não, ela é aferida na forma como eu vivo no mundo. Como eu me relaciono com a igreja. Como eu sirvo aos irmãos. Como é que se afere o amor a Deus? Obedecendo a Deus. Se Deus nos ordena, nos chama ao culto, nós devemos obedecer. E esse mandamento a gente tem que concordar, não é penoso, mas é maravilhoso, nos dá alegria. Terceiro, uma palavra aos pais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Temos muitos pais aqui. Pais de meninos menores, adolescentes, talvez aqui pais já de adultos, mas talvez essa aplicação seja para aqueles pais que ainda têm os filhos debaixo do seu teto. Lá em casa são 3, inclusive eu não falei, eu estou aqui hoje com a minha esposa e meus 3 meninos. Ensine as suas crianças sobre a importância, a sacralidade e a graça que está reunido diante de Deus. Agora, isso nunca vai ser uma realidade na sua casa, se você mesmo não entender isso. Você não vai despertar o amor no coração das suas crianças, se você for um religioso frio. Se você não amar o culto público e não amar estar aqui com os irmãos. A sua semana de cultos no lar deve estar olhando para a Santa Assembleia dos eleitos de Deus no domingo. Inclusive o culto doméstico, ele é didático, é ali que a gente ensina as crianças a se comportarem no culto solene. É ali que a gente corrige o coração, que a gente alcança o coração das crianças. Quarto, são só 6, viu, irmãos? Prepare o seu coração para o culto. Se prepare para vir aqui. A gente leu que Deus deve ser cultuado com reverência, temor, alegria, atenção, simplicidade. Prepare-se para isso. Alguns santos homens de Deus já disseram que o culto de domingo começa no sábado à noite.
onde você prega para si mesmo sobre o significado que é estar aqui. Portanto, organize sua agenda, irmão. Seu tempo, as suas atividades, de modo que o culto ao Senhor ocupe um dos primeiros lugares na sua semana. Eu costumo usar o seguinte exemplo, muito vívido para nós aqui que moramos no Ceará. Será que domingo é o melhor dia para você ir com a sua família inteira, ter um dia inteiro de praia? Não estou dizendo que a gente não pode ir para a praia. Mas será que é o melhor dia? E chegar todo mundo domingo, apressado, as crianças cansadas. E aí você chega no culto, daquele jeito que você sabe. Isso é um exemplo. É um exemplo. E eu termino dizendo que sim, o culto a Deus, ele é simples, ele é belo, ele é cheio da graça de Deus. E é esse drama, esse ensaio do culto ininterrupto que há de vir. Onde todos juntos estaremos diante do Cordeiro de Deus, celebrando quem Ele é, a sua beleza, a sua glória, as suas obras, o que Ele fez por nós. Você almeja esse dia? Eu estou doidinho que chegue. Eu quero chegar lá. Eu quero ver Jesus Cristo. Eu quero ver Jesus Cristo sem o impedimento do pecado. Eu quero. Eu almejo isso. Eu desejo isso. Que Deus nos abençoe. Amém.